A palavra do Senhor diz assim: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno esteja em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Vamos falar junto? Vamos lá, 1, 2, 3. Ensine-as aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em sua casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Amém, queridos? Pai, obrigado pela tua palavra que é viva e eficaz, e ela pode penetrar em nossas vidas, e ela divide juntas, medulas, alma, espírito, Senhor Deus. Nós queremos colocar diante do Senhor altar essa palavra. Fale conosco, papai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Queridos, legado é algo que nós aprendemos e que nós passamos para as nossas gerações, para as outras gerações. Eu quero falar com você hoje sobre legados. Eu quero falar com você onde começam os legados para a família. Nós sabemos que a família é a célula máter da sociedade. A família é onde constrói-se uma sociedade saudável, porque tudo começa em casa, tudo começa com a família. E eu quero compartilhar essa palavra com você. Essa palavra, queridos, não é para te confrontar, mas essa palavra é uma palavra de esclarecimento, de lembrança daquilo que Deus faz por nós, daquilo que Deus fala nas Escrituras e que nós precisamos colocar em prática. Então a gente sabe, queridos, que o lar é o maior centro de formação de pessoas boas e de pessoas más. Diga amém. Tudo depende, queridos, dos valores, princípios com os quais a família está edificada. A palavra do Senhor diz que nós devemos edificar a nossa casa sobre a rocha, e a rocha é Jesus Cristo, e nós precisamos entender isso. Mateus 7, 24 e 26 diz assim, Jesus disse: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é comparado a um homem sábio que edificou a sua casa sobre a rocha. Aquele que ouve e não pratica é comparado a um homem insensato. Ou seja, aquele que ouve a minha palavra e não as pratica é um homem insensato, é comparado a um homem insensato. E ele fala assim, que edificou a sua casa sobre a areia. Então, a família, na verdade, é o maior centro de formação de homens e mulheres de Deus. Se nós quisermos uma sociedade transformada, se nós quisermos promover essa reforma na família, primeiro, nós precisamos obedecer a palavra de Deus, entender e colocar em prática. Ou seja, uma reforma que leve a família de volta para Deus, porque tem muitas famílias sendo destruídas. O inimigo ele vem e começa a tirar da família, começa a tirar da nossa mente as coisas que Deus pode fazer, e ele tira você, ele tira a esposa, tira os filhos, e a gente paga um preço muito alto, porque sai da presença de Deus. Então, a palavra aqui em Deuteronômio 6, nos ensina que a família é a agência designada por Deus, como ponto de partida, como base para a educação. Queridos, eu falei de manhã, que a educação, ela tem que vir de berço. A educação,
aquela que nós aprendemos na escola é didática, ela te ensina a crescer como homem, para ser um grande profissional, para aprender coisas que de fato vai ser difícil aprender na sua casa, mas quando nós recebemos a educação no lar, a nossa vida se torna totalmente diferente, você passa a ser referência para outras pessoas, para outras vidas. Então, na família, cada pessoa ela precisa começar a aprender sobre a cosmovisão bíblica, ou seja, aquilo que Deus representa na nossa vida. A cosmovisão é a questão de você aprender com Deus, que é dono de todas as coisas, que é dono do mundo, e que já preparou para nós o manual de vida, que é a palavra de Deus, e que nos ensina a viver melhor. Ou seja, é na família que cada pessoa precisa adquirir, primeiro, uma perspectiva da realidade total, como Deus a vê. Deus, Ele vê a família como algo espiritual. Fala assim: Deus, Ele vê a minha família como algo espiritual. A semana passada eu falei que Deus cria duas coisas importantíssimas espirituais. A primeira, Deus cria a família, e depois Deus criou a igreja. A família foi criada através do homem que foi criado por Deus. Ele disse: ide, crescei e multiplicai-vos. Essa é a família. E a igreja, quando Jesus vem, morre por mim e por você, e Ele cria a igreja, que Ele fala que Ele é a noiva de Cristo. A igreja é a noiva de Cristo. Por isso a igreja é espiritual, a igreja não é material. A igreja não é quatro paredes, não, eu sou a igreja, você é a igreja. E por isso, queridos, nós precisamos ter uma família que aprenda a viver melhor, a viver segundo os princípios de Deus. Os princípios de Deus não podem ser negados na família. Nós estamos vendo uma sociedade podre, vivendo aquilo que Deus não ensinou. Uma sociedade que sofre, uma sociedade que fica batendo cabeça, uma política suja, pessoas ensinando os nossos filhos coisas que não devem ensinar. E eu quero compartilhar 4 pontos com você, pensar em 4 pontos com você sobre a questão dos legados. Primeiro, Deus deixou o mandato, não é chamado nem mandato, é mandato espiritual, uma obrigação nossa, porque Deus deixa esse mandato para mim e para você, e nós temos que executar esse mandato. Gênesis 17:1, olha o que ele diz na palavra: quando Abraão tinha 99 anos, o Senhor Deus apareceu a ele e disse: eu sou o seu Deus Todo-Poderoso, viva uma vida de comunhão comigo e seja obediente a mim em tudo. É o que Deus fala para Abraão. Ele fala assim: você tem que viver comigo, você tem que crer em mim, você tem que andar comigo, ter comunhão comigo, ser obediente em tudo que eu te ensinei, Abraão. Tanto é que Abraão obedece, tanto é que Abraão sai da terra de Ur, e ele vai, sem saber para onde ia, mas pelo direcionamento do pai. Esse mandato é espiritual, você precisa crer naquilo que Deus te direciona, isso tem que ser espiritual, mesmo que você não está vendo, pela fé, você tem que crer. Por isso Abraão é o pai da fé, pela fé ele saiu. Então esse mandato espiritual, ele refere-se ao andar com Deus, nos nossos primeiro com os nossos pais lá atrás, e agora, nós como pais, ensinando os nossos filhos a andar com Deus também. Então o mandato espiritual refere-se ao nosso relacionamento de temor e obediência, e isso se aprende em casa. Fala assim: esse mandato tem que ter temor e obediência, e se aprende em casa. É em casa, querido.
É lá no lar que nós ensinamos as pessoas. É lá no lar que você aprende. Agora há pouco nós estávamos tomando um cafezinho ali, né, e nós estávamos comentando, estava conversando com o pastor Léo. A filha dele gosta de chocolate, mas ela aprendeu a comer chocolate como? Ela nasceu, ela sabia que existia chocolate? É um exemplo bem simples. Ela sabia que existia chocolate? Ela já por instinto sabia que ela tinha que mamar, isso aí é certeza, mas que existia chocolate não, que existia açúcar não. Então claro, as pessoas aprendem dentro de casa, famílias que o pai corta aquelas talagadas assim de gordura, e joga para dentro da barriga, aprendeu com o pai. Famílias que o pai tem costume de tomar uma dosezinha, né? Aí chega lá na frente, ele aprende a tomar a dosezinha, mas ele não consegue se ficar só na dosezinha, ele vai para a garrafa, da garrafa vai para uma, para duas, para três, para quatro, e aí ele vira um alcoólatra. E eu não estou falando contra, por favor, entenda bem, eu estou dizendo o que é o aprendizado, na prática. Então os pais, eles sempre serão modelos de relacionamento com Deus, ou não. E aí você tem que ensinar ao teu filho que Deus existe, e que Ele deixou legado, que Ele deixou palavras, e que nós precisamos aprender e colocar em prática. Pastor, mas eu nem sou casado, o senhor está falando de filho. Filhão, você vai casar, você vai ter filho, guarda isso para você, porque você vai errar muito menos, pode ter certeza. E você tem uns camaradas aí tentando arrumar uma mulher, tal, uma mulher tentando arrumar um varão, né? Já vai se preparando, já vai guardando os negócios aí, você entendeu? Porque você vai chegar lá na frente, você coloca isso tudo em prática. Os filhos irão vê-los buscando ao Senhor e confiarão na redenção por meio de Cristo. O que é redenção? Redenção nada mais é que arrependimento dos pecados. Ou seja, pais perfeitos não podem ensinar arrependimento aos seus filhos, porque são perfeitos, eles se julgam perfeitos, eles acham que não tem nada para poder pedir perdão, e aí eles não podem gerar arrependimento no coração dos filhos mesmo. Então os pais ensinarão seus filhos a confessar os seus pecados, aos pais, aos irmãos, a Deus. Os pais ensinarão seus filhos a confiar no sacrifício de Jesus por terem seus pecados perdoados, e os pecados são perdoados. Nós temos um Deus de misericórdia, pastor. Miqueias 7,19 diz isso. Ele diz lá assim, novamente terás compaixão de nós, acabará com as nossas maldades e jogará os nossos pecados no fundo do mar. Então quando você confessa o seu pecado, quando você arrepende do seu pecado, o pecado é lançado no fundo do mar. No mar, tem uma outra versão que fala o mar do esquecimento, ou seja, Ele perdoa e esquece. Deus é assim. Mas os pais perfeitos, eles não conseguem se arrepender. Pais perfeitos, eles se julgam acima de tudo e de todos. A soberba, o orgulho não os deixa ser transparente para dizer, olha, eu tenho erro, eu sou pecador, eu sou isso, sou aquilo, sou aquilo, sou aquilo. Eu sou o maior dos pecadores de todos que estão aqui. Eu sou o maior errado de todos que estão aqui. É assim que a gente tem que entender. Então por isso eu quero trazer essa palavra para você, quero trazer uma palavra não é de confronto, mas uma palavra de sabedoria. Nós precisamos aprender todos os dias. Pais serão testemunhas retomando o valor, a adoração. Muitas famílias esqueceram de adorar o Senhor, muitas famílias esqueceram de orar, de estudar a palavra, de obedecer, de perdoar, de pedir perdão, de saber que tem um Deus de misericórdia, e da fidelidade de Deus, a aliança dele. Pais com seus testemunhos ensinam que o relacionamento espiritual, ele foi restabelecido.
Uma segunda coisa que eu quero compartilhar com você: o inimigo criou o mandato material. Então, Deus, ele cria o mandato espiritual, mas vem lá o inimigo, o capiroto sujo, ele é sujo, ele cria um mandato material. Ele leva você a pensar materialmente só. Você esquece que você tem uma família, que você foi responsável pela família. Salmo 127 fala que você tem filhos, e filhos é presente de Deus, e felizes daqueles que têm a aljava cheia de flechas, cheia de filhos, para poder lançar, e os filhos continuarem a sua missão, aquilo que Deus colocou na tua vida, eles continuarão, mas segundo aquilo que você ensinou. O inimigo, ele implementa a superioridade da carne sobre o espírito. Dá uma olhada em Gênesis 3, verso 3 e 4. Ele diz assim: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Verso 4 fala assim: então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. O que a serpente queria dizer aqui? Olha, você não precisa obedecer esse Deus, coma porque é uma delícia, coma porque você vai se dar bem, coma, experimente, pegue, coma, experimente. A serpente falou várias vezes, certamente, porque Eva, ela recebeu uma instrução do pai para não pegar desse fruto, mas ela, com certeza, ela foi oportunada. É assim que Satanás usa as nossas vidas, para que nós possamos cair no pecado. Ele fica colocando, por isso que o apelido dele é Tinhoso, um dos nomes que a gente costuma dar para ele. Então, a situação do mundo se torna difícil, onde os maus caminhos corrompem os bons costumes. É o que ele quer fazer, te levar para maus caminhos, e quer te tirar dos bons costumes. Então, membros da família enganam uns aos outros, membros da família mentem uns para os outros, defraudam uns outros, sabe, desmerecem uns outros, se tornam corruptos, pais corruptos que estão e recebem propina, subornam, roubam, fazem tudo para levar vantagem na frente da sua família. Ou seja, quando um pai faz isso naturalmente na frente da sua família, a probabilidade de você ter é quase 100% de ter um filho corrupto, de ter um filho que faz suborno, de ter filhos que vão fazer, porque se torna natural, ele convive com isso, e o inimigo leva a gente então a viver essa vida material. E tem pais que praticam mentira, sabe aquela mentirinha clássica, parece que é simples, mas não é. O telefone toca, de repente por dívida, ou de repente porque você não quer falar, fala que eu não estou. Isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Mentira é mentira. Não existe quantidade. Não existe, não, mentira é mentira, não pode mentir. Um pai que mente na frente do filho, na frente da família, provavelmente você vai ter uma família mentirosa, os filhos mentirosos. Então a família ela não vive os princípios de Deus por rebeldia. Eles começam por rebeldia, viver pais rebeldes, geram filhos rebeldes. Quando eu olho aqui para a vida de Adão e Eva, o pecado da humanidade ele começa com eles, na casa deles, com a rebeldia deles contra Deus, está lá em Gênesis 3:6, ou seja, a rebeldia deles. Diz assim Gênesis 3:6, a mulher viu que a árvore era linda e que o seu fruto parecia delicioso, e desejou a sabedoria, porque o Satanás ele fala assim, se você comer, você vai conhecer o que Deus conhece, a sabedoria de Deus vai vir para você. Ei, se você não come, porque a partir do momento que você comer,
você vai ser igual a Deus, você vai conhecer o bem e o mal. Assim ela tomou o fruto e comeu, e depois deu o marido, e estava com ela, e ele também comeu. Aqui a gente pode ver a desobediência compactuada. A mulher levou o marido a desobedecer a Deus. Mas a culpa foi dela? Não, foi dele, porque ele é o cabeça da casa. Eu sempre digo aqui que o pai é a referência sempre. A mãe é a amada, mas a referência é sempre o pai. Se o pai não ensina, a família não aprende. Por isso nós, como pais, vocês aqui pais, precisam repensar a vida, se a vida está sendo só material. A gente pode ver dentro dos lares casais se agredindo. A gente pode ver pessoas se agredindo verbalmente e até fisicamente. Tem agressão verbal que é pior que se desse um tapa no rosto. Fica agredindo verbalmente, agredindo. Então eu creio que a sociedade está plantando a violência, permitindo em seus lares filmes violentos, jogos violentos. Às vezes você chega numa casa, você vê lá uma criança de 4, 5 anos de idade, com aquele Playstation. Eu estou atrasado já. Eu sou cringer. Fica lá com aquele joguinho lá, e aí monstro para todo lado, batalha não sei do que, e pai, aquela coisa toda, e o pai deixa lá, por quê? Porque ele quer ficar tranquilo, não quer que a criança dê trabalho. A gente precisa viver segundo a palavra de Deus. Então não deixa isso acontecer no teu lar, não deixa isso acontecer na tua casa, por favor. 3, querido, nós precisamos saber que pais não espirituais deixam maus legados. Quem são esses pais não espirituais? Aqueles que são crentes e são espirituais? Nem todos, porque tem muitos crentes que não são espirituais. Como é que eu consigo definir uma pessoa espiritual? Eu consigo definir uma pessoa não espiritual, uma pessoa que não consegue orar, ela não tem relação com Deus, uma pessoa que não consegue ler a Bíblia, uma pessoa que não tem tempo para Deus, uma pessoa que está pouco se lixando para as coisas espirituais. Ele quer viver a vida, ele quer viver o melhor dessa vida, e eu vou dizer para você, não é errado viver o melhor dessa vida, mas se você viver certo, o melhor dessa vida é muito mais prazeroso. E a gente vive às vezes o pior da vida sem prazer, porque o prazer acaba muito rápido, e daqui a pouco você precisa de novo, e daqui a pouco você precisa de novo, e daqui a pouco você precisa de novo. Quando você é espiritual, tudo que você faz agrada o coração de Deus, e agrada a você, e você se sente muito bem. Por exemplo, vir à igreja, agrada a Deus e agrada a você. Essa mensagem que nós estamos ouvindo, agrada a Deus e agrada a você. Mas pessoas que não são espirituais, ele está pouco se lixando com as coisas de Deus. Pessoas que não são espirituais, em alguns lares, os membros da família não são leais uns com os outros. Os pais não são fiéis a Deus, não são fiéis à família, não é fiel à igreja. Então no lar pode começar bons ou maus legados, entendeu? E eu quero partilhar de algumas coisas que no lar pode acontecer. Onde começa o orgulho, onde começa a arrogância, onde começa a altivez? No lar. Como? Onde os pais são orgulhosos, fazem acepção de pessoas, humilham seus empregados, humilham outras pessoas,
na frente dos seus filhos, na frente da sua família. Aliás, não pode na frente de ninguém. Onde começa a fofoca? No lar. Onde os pais são críticos. Você viu lá? Aquele negócio lá? Não gostei. Esse cara, não sei o que, ppp. Você falando do teu parente, do teu amigo, não sei do que. A pessoa vê, o filho vê que você é crítico. Fala mal da tua igreja, fala mal do teu irmão, fala mal do não sei do que. E aí é só crítica. Aponta o defeito dos outros, falam mal das outras pessoas. Onde é que começam as reclamações? Como é que você vai ter um filho que vai reclamar de tudo? Onde os cônjuges reclamam um do outro. Você quer ver uma coisa? Isso aí, agora eu vou dar uma forcinha para as mulheres, né? Maridão chega em casa, tá lá, de repente, reclama que o bife está sem tempero. Meu irmão, dá uma dica para você. Se você quiser ter relacionamento bom com a tua esposa, não fala do bife, nem que o arroz queimou, e nem que o feijão não ficou bem temperado. Não fala mal. Aceita, querida. Come e fica quieto. Depois você quer o melhor da tua esposa, não vai querer, não vai ter de jeito nenhum. Sabe? Sabe aquele filho de papai, de mamãe, que não cortou o cordão umbilical, sabe? Ele fala assim, mas que é bom mesmo, é a comida da minha mãe. Meu Deus do céu, você arrumou briga. Comida da minha mãe é uma delícia, precisa de ver. Pelo amor de Deus, não faz isso. Não faz isso, porque depois você vai falar da onde que eu arrumei essa confusão. Queridão, você casou com a tua esposa, você não casou com a tua mãe. Então vive com a tua esposa. Esquece. É isso aí. Onde é que começa a murmuração? Onde os pais criticam a sua liderança, murmuram contra a igreja, contra Deus. Vai na tua célula, começa a criticar. Vai não sei na onde, critica. Tudo é motivo de crítica. Onde começa o adultério, a imoralidade sexual? No lar, onde os cônjuges com seus são carnais, mundanos, assistem filmes pornográficos, até mantém TVs de canais pagos, TVs ali, você tem uma senha só sua, 0000, entendeu? E aí o camarada entra. Onde começa a idolatria no lar, onde os membros da família amam mais o dinheiro do que a Deus, amam mais as coisas e deixam Jesus de lado, substituem Deus pelas coisas, pelos prazeres. Onde começa a ganância, onde os pais são materialistas, fazem qualquer coisa pelo dinheiro. Onde começa o ódio, onde o amor ágape não é praticado. O que é amor ágape? Existe o amor filéus, que é o amor de eu te gosto, e existe o amor ágape, que é o amor que você dá a vida pela tua esposa, você dá a vida pelo seu marido. Tem que viver essa vida. Vocês casaram, se tornaram uma só carne. Aquele que se casa se torna uma só carne. Por isso, tem que viver como se fosse uma só carne. Você não tem que ter privilégio sobre a tua esposa, nem tua esposa sobre você. Você tem que ter cordialidade com a sua esposa, porque a tua esposa merece cordialidade, não agressividade. E tem mulher também que costuma dar umas duras no marido, o marido abaixa a cabeça e fica quieto. Tem mulher que pega pesado com o marido. As pessoas não aprendem a amar ao próximo como a si mesmo, por isso criam ódio. O divórcio, querido,
é uma aliança de casamento, e isso não é honrada, o perdão não é praticado. Quando existe divisão nas opiniões, sabe, não é, tudo bem, você tem a sua opinião, eu acho que é importante ter opinião, mas essa diferença de opinião não pode criar brigas, não pode criar separações. Respeitem então um outro, mas se amem de verdade, continuem juntos. Onde começa o vício de álcool, cigarros e outros? Onde você, já disse aqui, você começa a beber um golinho aqui, né? Pais que são liberais, deixa o filho ir à vontade, deixa ele fazer o que ele quiser, aí ele vai para uma festa rave e tal lá, meu irmão, ele conhece a droga, lá ele conhece sexo, lá ele conhece essa música maluca, doida, eletrônica, que deixa o camarada maluco da cabeça, por isso começa os vícios. O camarada, ele costuma fumar e ainda dá uma baforada no rosto do menino, da menina, da esposa. A casa do camarada, ele vai lá, tem uma adega de 200, não sei quantos litros de bebida, se torna natural para as pessoas, acaba sendo natural, e aí o filho, a família se torna natural também, entrar nesse círculo vicioso do álcool, do cigarro, da glutonaria. Onde começa a glutonaria? Aí, tá vendo? Já tirou o corpo fora. É onde, queridos, a mãe e o pai não ensinam seus filhos a ter hábitos alimentares saudáveis. Por exemplo, eu conheço um camarada aí que foi pego de surpresa, mas pegou para valer mesmo. Você tem que cortar açúcar, você tem que cortar isso, você tem que cortar aquilo, você tem que cortar farinha, porque isso não faz bem, está diminuindo a tua testosterona, vai diminuir não sei o quê, vai diminuir não sei o quê. Eu falo, sim senhor, sim senhor, sim senhor. Não fez por bem, foi por mal. Sabe aquele negócio, você não vem por Jesus por bem, você tem que ir pela dor. O camarada foi pela dor, eu conheço o camarada, não vou nem olhar para ele. A pessoa só vive para comer. Onde começa a cobiça, a inveja? No lar, querido, onde não há contentamento com a bênção e a provisão de Deus. Meu irmão, o camarada chega com o carro do lado, carro novo, e o cara olha e fala, o que esse cara está fazendo? Inveja, cobiça. O cara não está contente com o que tem. Deus está dando algo maravilhoso para a vida dele, saúde, comida, casa para morar, cama para dormir, tem um lugar para ficar, e não está contente. Onde a fé vira apenas religião. Meu Deus, isso aqui é sério, viu? Tem muita gente religiosa e que não tem fé. Não tem fé. Eu vou contar um pouquinho do meu testemunho. Aqui cabe meu testemunho, viu, pastor Léo? Questão de fé. Sabe, queridos, eu vou falar sobre a minha vida, tá? Cada um sabe o que é que você precisa fazer. E a questão da fé não é, eu tenho fé. Você tem fé a partir do momento que a coisa complicar para o teu lado, aí você vai provar que você tem fé. E sem murmuração, e sem reclamação, e sem passar para os outros, e sem ficar aí com esses mimimi da vida. Tem fé? Tem. Está passando por tribulação? Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus. Tem que ser assim, meu irmão, é dando glória a Deus diante das provas. Há um ano atrás, praticamente, em agosto do ano passado, diante da pandemia, diante de você se escondendo aqui, se escondendo ali, se esquiva, que nem o Léo fala, né, que o pastor está assim, passa aqui, passa para lá, pega aqui, pega ali, pega aqui, e nada, graças a Deus. Não estou dizendo que a gente não vai pegar, todos nós podemos ter contato com esse negócio aí, mas, graças a Deus, Ele me blindou,
diante dessa tribulação toda, igreja fechada, 9 meses fechado, construímos, reformamos, tinha que pagar as contas, a igreja 9 meses fechada, somando tudo dá 9 meses fechado. Queridos, é difícil porque cai muito as entradas e nós tínhamos compromisso para pagar. Logo em seguida que compramos o telão, fecha a igreja de novo. Meu Deus do céu, e agora? O que nós vamos fazer? E aí de repente, lá em agosto do ano passado, começou a me dar uma uretrite e eu fui ao médico, e lá no médico, o médico falou, vamos fazer alguns exames, tal, e fiz os exames, meu PSA deu 35,11, você sabe o que é isso, meu irmão? É uma relação, né? 35,11 e o mais baixo deu 12,5, ou seja, não tinha como estar errado. E aí, eu falei, doutor, isso é apavorante, ele falou, realmente, nós precisamos pesquisar, ver o que está acontecendo. Então, eu fui fazer os exames, aí fiz exames, e comecei a tomar os medicamentos dele, e eu lembro que aqui, nesse altar, eu dei o meu testemunho, que Deus já tinha me curado. Quem estava aqui? Tem alguém que estava aqui quando eu dei esse testemunho? Tem? Eu falei, queridos, eu estou assim, porque eu sou transparente, viu, Betão? Eu sou transparente. Eu aprendi com o pastor Edson Queiroz, lá da Igreja Batista do Morumbi. Ele dizia o seguinte: nós precisamos ser transparentes no púlpito. Pastor que não é transparente não tem credibilidade, não gera credibilidade em ninguém. E eu falei para o meu povo, falei, queridos, eu estou assim, até porque por responsabilidade com a igreja, eu precisava deixar a igreja ciente, prestar conta da minha vida para eles, porque a qualquer momento eu podia faltar. E aí, queridos, presta atenção, tomei o remédio, falamos com Deus, Léo ficou apavorado, né, Léo? Lembra? Fizemos o exame, Nayara ali comigo, apavorado também, meu Deus, e agora tal? E eu mantia a paz, eu mantia a tranquilidade, de verdade, queridos. Eu sabia que Deus já tinha me curado, eu sabia que eu tinha que manter a paz. Sabe o piloto, quando o avião está caindo, a primeira coisa que ele fala é, fica em paz, não sei o quê, quando o navio está afundando, o cara não sai do leme, ele não pode sair. O pastor tem que ser a mesma coisa, o líder espiritual tem que ser a mesma coisa. E aí, meu amado, fui fazer os exames, caiu para 1,25. Meu Deus do céu, foi festa, né? Foi alegria. Deus curou mesmo, e curou mesmo, não estou dizendo que não curou não, curou mesmo. Mas acontece que eu tinha que voltar em fevereiro, com essa questão da Covid, jorrando para todo lado tal, eu não voltei, eu fiquei na minha, ainda comprei um antibiótico tal, tomei por conta própria, mas cheguei ao médico, ele falou, vamos fazer novos exames, e eu fui fazer novos exames, deu 0,4, deu menos ainda, amém, né? Só que ele pediu uma ressonância, e na ressonância apareceu um nódulo na minha próstata. Aí ele olhou e falou, agora nós vamos ter que fazer uma biópsia. Esse processo demorou até o dia 8 agora, passado. E dia 8 eu fui buscar o exame da biópsia. A biópsia é pesada, ela é bem invasiva. E eu fui buscar o exame. E para a glória e honra de Deus, tudo deu benigno. Deus curou ou não curou? Pela fé. Fé. Você tem que demonstrar fé. Meus filhos falaram, pai, o senhor não está preocupado, nervoso? Não. Pastor Marcelo, Toninho, como é que você está? Estou tranquilo, estou em paz, pastor.
estou tranquilo, deixa Deus trabalhar, eu sei que Deus já me deu tanta coisa, mas tanta coisa que eu não tenho direito de pedir mais nada para Deus, não que seja proibido, mas eu não tenho esse direito porque Deus já me deu tanta coisa. Olha que coisa linda que Deus me deu, aquele gordinho ali, ó, para ser pastor aqui junto comigo. Os meus ministros, vocês aqui, essa igreja é linda, maravilhosa, querido. Imagina, desde a manhã, um culto aqui, as coisas andando, correndo. Ah, meu Deus do céu, essa cidade, essa região toda conhece essa igreja. A igreja é respeitada. Onde você vai, queridos, as pessoas falam: você é da igreja, amor, cuidado, essa igreja é muito boa, hein? Essa igreja é bacana, tal. Gente, o que eu vou pedir, o que mais para Deus? É fé. Tem que ter fé, tem que ser grato. Então, queridos, a fé não pode virar religião, sabe? Tem pessoas vivendo essa dicotomia entre o que vive no templo e o que vive na sua casa. Tem pessoas que no templo, na igreja é uma coisa, e lá na sua casa é totalmente diferente. Eu não estou dizendo que você não deve ser autêntico na sua casa, é a sua casa, você é tua mulher, ele te conhece, você conhece ela, e tal, bacana, legal, tem lá uns cripocó, né, quiprocó, né, que fala, né, mas, queridos, isso é o de menos, porque o casal é isso mesmo, não vou dizer que existe casal perfeito, não existe, assim como eu não sou casal perfeito com a minha esposa, temos 45 anos juntos, convivendo juntos. Eu sei que eu não sou perfeito, ela também não, mas a gente não pode viver de um jeito na igreja e na nossa casa de outro jeito, no nosso trabalho de outro jeito, não podemos, nós temos que ser autênticos. Então, pessoas religiosas, eles vivem assim, eles querem mostrar para os outros quem elas são, dentro da igreja, e fora da igreja, pau. Onde começa o esfriamento da fé? No lar. Quando a família substitui o culto, a igreja, a célula, pelos programas de televisão, pelos prazeres, pelas festas. Onde é que começa o afastamento de Deus? No lar. Antigamente tinha isso, hoje é difícil. Culto doméstico. Quando eu fiz essa mensagem foi em 2013. Antigamente existia culto doméstico, e quem é crente antigo aqui que já foi em culto doméstico? Hoje nós temos as nossas células, toda quarta-feira nós temos um culto doméstico, toda quarta-feira você vai lá estudar a palavra de Deus que foi falada no domingo, você vai estudar, ruminar, participar, perguntar, tirar dúvidas, ser cuidado, ser abençoado, é isso, queridos, as células servem para isso. Então, você já esqueceu isso, já esqueceu a leitura da Bíblia, já esqueceu a oração, já esqueceu a adoração em família. Onde que a fé morre? No lar, onde os pais não são discípulos, e não discipulam seus filhos, porque os nossos filhos têm que ser discipulados por nós, então a fé vai morrendo com eles, com a família, e a família vai se degradando. Quarto e último ponto, no lar, nós podemos receber o bom legado para a família. No lar. Por quê, pastor? Porque lá no lar começa a verdadeira fé. Se você é um homem de Deus, você vai passar fé para a sua família, onde os pais ensinam o caminho que eles devem andar. O Provérbios 22:6 diz assim: ensina os seus filhos no caminho certo, e mesmo quando envelhecerem, não se desviarão dele. Queridos, a palavra de Deus não erra. A palavra de Deus, ela sempre vai trabalhar em favor daqueles que acreditam, que creem nela e que obedecem ela. Ela nunca vai voltar vazia, ela vai se cumprir na tua vida, ela é cheia de promessas, e essas promessas já foram dadas por Deus. Sabe, queridos, onde é que os pais ali, eles transmitem a fé aos seus filhos?
Como Paulo transmitiu para Timóteo, lá em 2 Timóteo 1,5, ele fala assim: eu lembro-me da sua fé sincera, como era da sua avó Lloyd e de sua mãe Eunice. Eu sei que em você essa mesma fé continua firme. Ou seja, o apóstolo Paulo tinha Timóteo como seu discípulo, e Timóteo aqui lembrando da mãe, lembrando da sua avó, e falando: olha, a sua fé continua firme como a delas, porque elas eram mulheres de fé, elas passaram isso para Timóteo. Por que a gente passa esse legado dentro da família? Onde a Bíblia é praticada. Porque uma coisa é você ler, outra coisa é você praticar a Bíblia. Onde a família vive, crê, como está escrito na Bíblia, de verdade. Onde começa a verdadeira adoração, ali no lar. No lar, onde começa a verdadeira adoração, os pais erguem um altar de adoração ao seu Senhor. A pessoa faz uma casa, você é arquiteto, você sabe disso. Quantas pessoas já pediram para você fazer um local só de oração, em todo o tempo que você já trabalhou como arquiteto? Uma pessoa. Quando eu mudei para Adamantina, na minha casa lá em Araçatuba, eu tinha porque eu não estou morando lá, eu só vou lá, fico lá no meu apartamento alguns dias, mas quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu fiz não foi colocar os móveis, foi fazer a minha torre de oração. E eu vou te falar uma coisa: vai na minha torre de oração que você treme. Não treme, Marcinho? Treme ou não treme, filho? Esse cara um dia foi lá na minha torre, Marcinho, e a Débora esperando para almoçar, esperando no sábado, esperando. O homem entrou de bode lá, ficou lá, uma chapação danada. Precisa ter um lugar de oração, meu irmão. Eu fui lá no Ricardo, ele tem um lugar lindo de oração, ele preparou lá o fundo só para Deus. Você precisa ter um espaço para Deus, para você falar com Ele. Abraão, ele viveu sempre entre tenda e altar. Quando ele saía da tenda, ele ia oferecer sacrifício no altar que ele fazia, e ali ele queimava, oferecia sacrifícios ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Moisés, cuidando daquele povo que ele estava levando para o deserto ali, levando para a terra prometida, ali no deserto eles acampavam, o acampamento ficava ali, era um acampamento de quase 3 milhões de pessoas, mas todos os dias pela manhã, a palavra diz que ele saía e ia para o lugar onde estava o altar, e a maioria das pessoas ficavam observando e dizendo: Moisés, ora por mim, ora por nós. E a glória de Deus descia ali naquele lugar para falar com Moisés. A gente olha para a vida de Noé, ele também, ele recebe de Deus, uma orientação, ele recebe um recado de Deus, assim como Abraão recebe um recado de Deus, assim como Moisés recebe um recado de Deus. Mas a gente pode ver que Noé, ele foi chamado de louco, Noé foi chamado de absurdo, Noé foi ridicularizado, mas ele não enfraqueceu na fé, ele continuou construindo a arca, ele construiu por mais de 100 anos aquela arca. Abraão saiu da terra dele, de Ur, ele foi para uma terra que Deus prometeu, mas ele não sabia onde era e o que era, como que era, por isso ele é o pai da fé. E Moisés, depois de 85 anos de idade, vai lá e tira o teu povo, vai lá que você vai ser usado para tirar o povo do Egito e levar para a terra prometida, você é o cara que vai fazer isso. Sabe o que aconteceu com essas pessoas? Você sabe por que eles obedeceram? Porque eles mergulharam no chamado de Deus, eles mergulharam na fé que eles tinham em Deus, por isso eles foram pela fé, eles viviam mergulhados na fé.
Deus fez o chamado para eles viviam mergulhados. Por isso nós precisamos viver uma verdadeira adoração em nossas vidas. Onde é que começa o amor de Deus? No lar, onde o membro da família ama a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Marcos 12:30 fala isso. Onde começamos então a andar com Deus? No lar. Quando os pais andam com Deus através do relacionamento real, pessoal e prático. Queridão, teu filho precisa ver você orar. O teu filho precisa ver você ter relacionamento com Deus. Porque você ensina tudo quanto é coisa para ele. Ensina ele a jogar bola, ensina ele a andar de skate, ensina ele a ir para a praia, nadar, ensina ele a fazer um monte de coisa. Então, para ensinar, você precisa ser exemplo. Então seja exemplo, ensina teu filho a ter comunhão com o Senhor, a ter relacionamento com o Senhor. Noé, ele foi assim, ele ensinou sua família, ele ensinou seus filhos, é lá em Gênesis 6:9, depois você pode ler. Onde é que começa o amor às pessoas? Como a palavra diz, amai o seu próximo, como a ti mesmo. Cada membro da família ama o seu próximo como a si mesmo. Você precisa amar a sua família, porque tem pessoas que querem amar o próximo lá fora, mas não amam a família dentro de casa, maltrata a família, faz de qualquer jeito. Nós precisamos amar o próximo, primeiro em casa. E a honra, onde começa? Quando os filhos aprendem a honrar pai e mãe. Tem filho que não vê pai e mãe faz muito tempo, não está nem aí. Não está nem aí com pai e com mãe. Não quer saber de nada. Isso é uma promessa de Deus, honrar pai e mãe para que tenhais vida longa. Está lá em Efésios capítulo 5. Honrai pai e mãe para que tenhais vida longa. É o único lugar de promessa. Você percebe, meu amado, a nossa responsabilidade como pais, como mães? Você percebe a responsabilidade que você tem na formação do filho? Não, mas eu vou dar carro, eu vou dar comida, eu vou dar casa, eu vou deixar herança para eles, eu vou dar uma boa escola para eles, mas não quer saber de dar Deus para eles, não quer saber de dar uma vida melhor para eles. Nós precisamos honrar as nossas autoridades. O apóstolo Paulo fala que nós devemos orar pelas nossas autoridades. Nós precisamos honrar a liderança, a nossa liderança dentro da igreja. Eu honro o meu pastor, eu honro os meus líderes, eu honro meus supervisores, eu honro essa igreja, eu honro cada irmão dessa igreja, porque eu tenho que honrar, porque é importante a cultura da honra. Nós precisamos honrar. Honra todos os professores. Tem jovem batendo em professor porque teve maus ensinos em casa. O professor reclama do filho, ele vai contra, o pai vai contra o professor, e não vai a favor do filho, ou vai a favor do filho e contra o professor. Eu sou da época que, quando uma professora reclamava para o pai, eu chegava em casa, o couro comia, o couro andava. Não, porque você está errado, meu pai falava. Não, mas por que o que, rapaz? Você está errado sim, rapaz, a professora está certa. Não tem nenhum professor que quer o mal do teu filho, nenhum. Quem é professor aqui? Quem é professor aqui? Tem uma ali. Você quer mal os seus alunos? Todo professor, ele se doa, ele dá a vida por uma criança. Onde começam os sonhos, onde cada membro da família tem liberdade de sonhar, compartilhar os seus sonhos. O caso de José lá do Egito. Onde começa o sucesso? Quando os pais têm uma grande visão de futuro para os seus filhos,
impulsionam a direção certa pela fé em Jesus Cristo. Onde começa a libertação, onde os pais conhecem a verdade que liberta. Então conhecerão a verdade os libertará. Portanto, se o Filho o libertar, vocês serão livres de fato. João 8, 32 e 36. O caso da libertação de Israel do Egito. Ele começa ali no lar de Arão, de Joquebede, com o nascimento de Moisés. Onde começa uma vida de vitória, quando os pais andam em vitória. Quando o pai anda em vitória sobre o pecado. Porque, olha gente, presta atenção, o pecado parece que é nada, parece que é simples, mas por menor que seja o pecado, que você está fazendo conscientemente, não consegue largar, bloqueia a tua vida. Tem pessoas que não conseguem sair do marasmo da vida, não conseguem, fica patinando o tempo inteiro, porque o pecado está bloqueando a vida. A vitória, as pessoas que andam no mundo, as pessoas que andam na carne, o diabo, eles vão bloquear a tua vitória. Então ensine o teu filho a andar em vitória. Ensina o teu filho que ele não pode andar no mundo, que ele não pode viver só os desejos da carne, que ele tem que viver, procurar sair dos pecados. Onde começa a cultura da bênção, onde os pais abençoam diariamente a identidade e o destino dos seus filhos. Tem pai que fala, você é burro, moleque, você não vai chegar em lugar nenhum, quem é você? Você pensa o quê? E já tem pai que fala assim, meu filho é uma bênção, meu filho tem futuro, meu filho é demais, meu filho vai chegar lá, meu filho é abençoado, meu filho vai ser próspero, meu filho vai conhecer a palavra de Deus, meu filho vai ser um homem de Deus. Você começa a lançar bênção, eles vão receber bênção. Onde se forma o caráter, onde os pais têm o caráter do Senhor, caráter do Senhor. Ensina os seus filhos a desenvolver o caráter de Cristo. A integridade é quando os pais andam na presença de Deus e são íntegros. Onde se aprende a ser justo no lar, onde não há imparcialidade, onde não há injustiça, onde os pais são justos. Um filho não é melhor que o outro, todos têm que ser iguais. Você não tem que amar mais um que o outro. Onde se aprende o temor a Deus, com os pais que vivem em santidade e andam no temor de Deus. O caso de Jó, todas as vezes que os filhos faziam festa, ele ia lá e oferecia sacrifício, pedindo perdão a Deus pelo pecado dos seus filhos. Jó, ele temia Deus. Onde começa a vida santa, onde os pais vivem uma vida completamente consagrada a Deus. É o caso de Zacarias e Isabel, pais, que eles tinham ali em Lucas 1, 5 e 6, Zacarias e Isabel, pai de João Batista, primo de Jesus. Onde começa uma vida de oração, os pais que oram e ensinam os seus filhos a orar. Onde começa a formar grandes homens e mulheres de Deus, onde os pais são homem e mulher segundo o coração de Deus e passam esse legado de fé aos seus filhos. Onde começa a ser vencedor, onde os pais ensinam os seus filhos a travar batalhas na vida, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Bonito eu aqui, como pai espiritual dessa igreja, chego aqui, gente, eu estou com um problema sério, eu vou ter que parar. Queridos, eu fiz a biópsia na segunda-feira, eu já queria pregar na quarta, minha mulher não deixou, aí eu queria pregar na sexta, eu não preguei na sexta não, né?
Não, eu vim pregar no domingo, de raiva eu peguei 3 cultos. Falei, eu vou pregar os 3 cultos. E é hoje que está vencendo meu negócio aí, de ficar parado. Meu repouso. Queridos, você não pode mostrar fraqueza. Você tem que estar firme, você tem que estar junto. A pessoa se mostra fraco, Satanás vem muito em cima. Aí começa a lançar problema na tua cabeça. E começa a falar que você não pode, que você é isso, que você é aquilo, que você é fraco, que você é um perdedor, que você é um derrotado. Não é assim. Onde começa a formar uma pessoa de bem, onde os pais são bondosos, ensinam os seus filhos a amar a Deus e as pessoas. Onde começa uma vida alegre, onde os pais criam um ambiente alegre e descontraído. Neemias diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Onde começa uma vida de contentamento, onde ensina os filhos a viver contente em toda e qualquer situação. Onde começa uma vida de obediência, onde ensina os seus filhos a serem obedientes a Deus e a sua palavra. Abraão era um homem obediente a Deus e à palavra. Onde começa a paciência, onde os pais praticam o fruto do Espírito. Está lá em Gálatas 5, 22 e 23. Lê lá, Gálatas 5, 22 e 23. Aí você vai ver o que é o fruto do Espírito Santo. Onde começa a bondade, onde os pais são bondosos e repartem o que têm com os necessitados. Eu gosto de uma coisa que o pastor Carlito fala: nós temos que receber, celebrar e repartir. Receber todo mundo quer, celebrar todo mundo celebra, mas na hora de repartir, o camarada para. O repartir é o mais importante. É você abençoar outras vidas. Queridos, você nasceu com um propósito: para receber, celebrar e repartir. Quem entendeu? E a fidelidade são para aqueles pais que são fiéis a Deus, fiéis um ao outro, fiéis à família, fiéis à igreja. E a salvação é quando os pais transmitem aos seus filhos a fé em Jesus Cristo. 2 Timóteo 1,5, como nós já lemos aqui. Sabe, queridos, nós precisamos andar em mansidão, no domínio próprio. Isso é fruto do Espírito que ensina os seus filhos a serem submissos ao Espírito Santo. Nós precisamos ter uma vida guiada e governada pelo Espírito Santo de Deus. Aí vai fluir a vida de Deus na vida da família. Nós precisamos ser completamente consagrados a Deus, onde os pais vivem com os pés na terra e o coração na eternidade. Você tem que viver aqui sim, querido. Não é errado você prosperar. Deus não te fez para ser miserável. Satanás sim quer te ver miserável. Deus te fez para ser próspero. Deus te fez para abençoar e para ser abençoador e para receber bênçãos. Deus não te fez para mendigar. Deus fez o homem para comer o melhor dessa terra. Mas muita gente só quer viver aqui. Eles não querem saber que amanhã nós vamos ter uma vida na eternidade, que essa vida aqui é efêmera, essa vida aqui acaba. A Bíblia diz que entre 70 a 80 anos para aqueles que são mais fortes. Então nós temos que viver aqui, mas pensando na eternidade. E para pensar na eternidade eu tenho que ter uma vida espiritual também.
onde começa o discipulado, onde os pais são discípulos. Primeiro você tem que discipular o teu filho, mas você também tem que ser discípulo. Discípulo de quem? Primeiro de Jesus. Onde começa o avivamento, onde os pais oram, adoram, eles amam a Jesus apaixonadamente. Então tudo começa no lar, tudo. No lar onde Deus é amado, honrado, exaltado, glorificado, Ele tem todo o prazer em estar presente na tua vida. Então, para todas as ações de Deus na terra, Ele chamou e capacitou e usou famílias. Deus, Ele quer fazer o mesmo hoje, através da sua família. Queridos, presta atenção, como estiver a sua família, estará a igreja. Como estiver a sua família, estará a sociedade. A família é a célula máter da sociedade. Não tem para onde escapar. Famílias boas, sociedades maravilhosas. Famílias desestruturadas, você vê esse mundão aí, igual Sodoma e Gomorra. Não agrada o coração de Deus. A nossa sociedade jamais será melhor do que as suas famílias. Presta atenção, a nossa sociedade nunca será melhor que as nossas famílias. E a única esperança para a nossa sociedade é Jesus Cristo. Vou repetir, a única esperança para a nossa sociedade é Jesus Cristo. Aleluia. Eu quero deixar uma tarefa para você. Faça se você quiser, se você crer. Chega lá na tua casa, querido, hoje, consagre a tua casa para Deus. Consagre cada cômodo, consagre a janela, as portas, assim como o povo de Deus passou o sangue do cordeiro ali nos umbrais daquela porta. Você não precisa fazer isso, mas consagre espiritualmente, falando, determinando no seu lar, na sua família, no seu filho. Então quebre toda e qualquer legalidade demoníaca em sua casa, santifique a sua casa, coloque a sua casa à disposição de Deus. Abra a sua casa para hospedar uma célula. Abra a sua casa, faça da sua casa um lugar de bênção, de cura, de libertação, de salvação, lugar de encontro, de reencontro de pessoas com Cristo. Faça como Josué, que diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não importa que Deus vocês vão servir, mas eu servirei o meu Deus, que está acima de tudo e acima de todos. Eu servirei o meu Deus.